Tem uma mensagem que eu gravei já tem um bom tempo, onde eu subi no ponto mais alto da cidade onde eu moro. E ali, naquela mensagem, eu falei sobre a importância de quando a gente está passando por um problema que se agiganta diante de nós. Sabe aquele problema que você olha e fala, meu Deus, como que eu faço? Como que eu vou conseguir uma solução para isso? Porque aquele problema parece um monstro, parece algo grandioso que vai se agigantando diante de nós e a gente não sabe o que fazer. Naquela mensagem eu falei que tudo parece muito grande quando a gente bate de frente com aquilo e quando a gente tenta resolver com as nossas próprias forças. Mas sabe, quando a gente tem a oportunidade de entregar na mão de Deus, quando a gente tem a oportunidade de sair daquele lugar onde a gente está de frente com o problema e sair para um lugar mais alto, distante, olhar o problema de cima, a gente percebe que nem tudo é tão difícil de se resolver. E aí eu falei sobre a questão de quando você está caminhando nas ruas de uma cidade, tudo parece grande, mas quando você vai para uma montanha, para um lugar bem alto, e você tem a oportunidade de olhar para a mesma cidade, você vai ver que tudo é muito pequeno, porque você já está olhando de uma perspectiva diferente. E isso, comparado aos nossos problemas do dia a dia, a gente também percebe que não é muito diferente disso. Parece que quanto mais a gente tenta encarar o problema de frente, com as nossas forças, com os nossos recursos, com as nossas limitações, ele parece grande e parece muito difícil. Mas se a gente tiver fé, se a gente puder usar de sabedoria e apresentar aquilo nas mãos de Deus, no altar do Senhor, se a gente tiver condição de parar um pouco e buscar Deus em oração e entregar aquele problema para Ele, nós vamos perceber que o problema vai parecer menor. E eu tenho uma palavra de Deus para você que está no livro de Salmo, capítulo 18, verso 10, que diz assim: montou num querubim e voou. Sim, voou sobre as asas do vento. O Deus que eu estou falando aqui é o Criador do céu e da terra. A despeito de nós aqui na terra estarmos enfrentando muitos problemas, crises, dificuldades, esse Deus, Ele continua majestoso, soberano e poderoso, e Ele não se abala com as coisas que nos acontecem aqui. É claro que Deus, sendo Pai, se entristece ao observar tantas adversidades pelas quais nós temos que passar. Algumas inevitáveis que fazem parte do curso da vida, outras que nós mesmos, às vezes, fazendo escolhas erradas, acabamos atraindo para nós. Deus se entristece com isso. Deus se entristece com a maldade que cresce cada vez mais, com a violência. Mas olha, Deus continua poderoso, assentado no seu alto e sublime trono. E esse Deus é grandioso e voa num querubim, nas asas do vento, nada pode impedi-lo. Por isso é que nós precisamos buscá-lo. Por isso é que nós precisamos nos colocar diante desse Deus e dizer: socorra-nos, Senhor, porque só Tu tens condição de vencer esses obstáculos por nós. Mas diante dos problemas, muitas vezes, nós damos ouvidos ao inimigo de Deus. Muitas vezes nós ouvimos a voz da derrota. Nós ouvimos a voz do desespero e nós deixamos de buscar a Deus.
nós deixamos de confiar em Deus. Nós nos esquecemos das grandes vitórias que Deus já deu para o seu povo, dos grandes milagres que Ele já operou na vida do seu povo. Isso que nós muitas vezes fazemos conosco é mal. Nós não podemos ser assim. Nós não podemos acolher a sugestão do diabo de desanimar, de entrar em crise, em pânico, em desespero. Isso é tudo o que ele quer para nos desestabilizar. Isso é tudo o que ele quer para se divertir. Mas o Senhor Deus tem uma palavra para o seu coração. O Senhor Deus tem ânimo para a sua vida. O Senhor Deus quer levantar você. Quer te tirar desse lugar aí de derrota, de angústia, de solidão, de tristeza. O Senhor Deus quer mostrar a você que Ele é Deus, que Ele é poderoso, que Ele é inabalável, que Ele continua reinando soberano. Eu sei que às vezes você buscou a Deus com uma oração e a resposta não veio. E aí você ficou pensando: já que Deus não me respondeu, eu não vou orar mais. E depois Ele sabe pelo que eu estou passando. Se Ele quiser me tirar daqui, Ele tira, senão Ele vai me deixar aqui. Mas olha, isso é mais uma mentira do diabo. Sabe por quê? Porque não foi assim que Jesus nos ensinou. Jesus se deparou com muitas dificuldades, adversidades. E como Ele era um ser humano, da mesma matéria que nós somos feitos, Ele também teve sede, teve frio, teve fome. Ele também sofreu a angústia do abandono, da traição. Ele passou por mazelas iguais às que nós passamos. Ele já começou a passar por privações na sua infância. Ele nasceu num estábulo, num curral de animais. Numa noite fria, numa noite em que muitos estavam perseguindo-o, querendo matá-lo. Então, desde a infância, ele já passou por dificuldades. E sabe o que foi que ele nos ensinou diante das limitações? O que é que nós devemos fazer? Nós devemos orar. Nós devemos buscar a Deus. Jesus levantava-se alta madrugada, ia para um lugar deserto e ali ele orava, ali ele buscava a Deus, ali ele se colocava diante do Pai, apresentava as suas causas, as suas necessidades, as suas angústias. E diante de Deus, ele apresentava os seus pedidos. E ele orou por muitas e muitas e muitas e muitas vezes, até no seu último momento, na noite em que ia ser entregue. Ele buscou a Deus em oração e ele colocou diante de Deus o seu pedido: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Todavia, não seja feita a minha, mas a tua vontade. E é interessante que isso que ele orou naquela noite em que ele ia ser entregue faz parte da oração que ele nos ensinou. Foi assim que ele nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Diante das dificuldades, dos problemas que vão ficando cada vez mais difíceis, nós não temos outro remédio senão buscar a Deus em oração. E à medida que nós o buscamos, Ele vem ao nosso encontro, ao nosso socorro, porque a palavra diz que Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Então, eu convido a você, ore a Deus, coloque a sua vida diante de Deus, porque Deus há de te dar vitória, em nome de Jesus.